Olá, hoje nós vamos abordar um assunto que para muitos homens é um tabu, uma dificuldade de se expressar, que é a impotência sexual ou disfunção erétil, que basicamente ele trata do quê? Da dificuldade de ter uma relação sexual saudável por dificuldade de manter a ereção peniana. Muito bem, inicialmente nós temos que abordar algumas verdades que na verdade são mitos. Então, do que nós estamos falando? Alguns pacientes entendem que não tem o que fazer. Você tem impotência, não há nenhum tratamento para isso. E ficam até preocupados de investigar na possibilidade de encontrar uma doença mais grave que está relacionada a essa disfunção erétil. Outros homens acreditam que isso é da idade. A impotência é uma doença que é característica do envelhecimento, o que também é um mito, isso não tem embasamento científico. Um outro fator que é muito comentado é quanto mais você fala sobre isso, pior fica. Então alguns preferem se manter em silêncio e não conversar e discutir esse assunto com outras pessoas. Alguns acreditam que só ele tem esse problema e que isso é algo que só está na cabeça dele e que ele é que tem que resolver e que não tem que conversar com ninguém. Essas são verdades que na verdade não se sustentam em nenhuma situação. Quanto mais você conversar, mais procurar ajuda, maior a sua chance de resolver o problema. Muito bem. A disfunção erétil, a impotência, é uma característica que está muito prevalente, quer dizer, ela é muito comum nos pacientes. Só para você ter uma ideia, cerca de 1 em cada 10 homens, cerca de 10% dos homens entre os 40 e os 70 anos de idade apresentam algum grau de dificuldade de manter a ereção. E essa prevalência, essa quantidade de pacientes aumenta com a idade. Então vocês podem ver por esse gráfico que cerca de 20% dos pacientes com 65 anos de idade mais ou menos já tem uma disfunção erétil. Então cada vez vai aumentando mais o número de pacientes com essa apresentação. Algumas situações facilitam muito, são fatores de risco, então isso é algo que você tem que prestar muita atenção. Obesidade, que é quase que uma doença de toda a humanidade, cada vez as pessoas estão com peso maior e no caso dos homens, esse é um fator de risco para disfunção erétil, para impotência. Doenças sistêmicas, doenças que acometem outros órgãos como pressão alta, como diabetes, 75% dos pacientes diabéticos têm algum grau de disfunção erétil, de impotência. Alterações no colesterol elevado aumenta o risco de impotência também, e aqueles pacientes que fumam ou que bebem regularmente. Então, se você tem algum desses fatores de risco, ele tem que ser tratado. Uma vez tratado, diminui a dificuldade para manter ou para ter a ereção. De qualquer forma, o que é importante ser feito? É importante iniciar com uma avaliação médica. Essa avaliação ela se baseia inicialmente de como começou, em que situações que acontece ou começou a acontecer a disfunção ou a dificuldade de ter a ereção. E uma avaliação psicológica. Nós sabemos que existe uma relação muito grande entre estresse, ansiedade, dificuldades pessoais no campo familiar, no campo financeiro, de trabalho, e que tem um impacto muito grande no desempenho sexual dos homens. A avaliação médica inclui exames que vão ser feitos, avaliações de outros órgãos que têm que ser vistos, como o coração, como a parte neurológica, se o paciente fuma, se o paciente já fez alguma cirurgia. Algumas cirurgias podem ter como efeito colateral da própria cirurgia uma disfunção erétil, uma impotência. Pacientes que andam muito de bicicleta podem ter um comprometimento também, então alguns ciclistas que praticamente fazem uso da bicicleta todos os dias também tem que ter um certo cuidado. E é muito importante que se saiba que o uso de medicamentos e drogas, drogas recreativas, podem aumentar o risco da pessoa desenvolver impotência sexual em algum momento da vida. São vários exames que têm que ser realizados. Quem vai definir em que momentos esses exames vão ser realizados é um médico que vai cuidar do paciente, mas de maneira geral são aqueles relacionados à parte sexual em si e às outras doenças que são os fatores de risco que nós já comentamos.
O tratamento, ele envolve o casal necessariamente, não dá para você tratar só o homem dessa disfunção erétil, você tem que tratar o casal, porque é isso que, esse apoio, a participação e o entendimento da situação é que vai ajudar a resolver o problema. Além disso, muitas vezes nós entramos com medicamentos, são bons medicamentos, que dão resultados em 3/4 dos pacientes, quer dizer, a cada 4 pacientes que nós tratamos, 3 pacientes têm bons resultados com os medicamentos. Esses medicamentos são todos muito parecidos, mudam os nomes, mas a forma de ação é um pouquinho diferente, pouca coisa, mas de maneira geral, eles podem ser usados por quase todos os pacientes, com algumas exceções, e quem vai definir se você pode ou não usar esse medicamento é o médico que vai estar tratando de você. Nós temos que tomar cuidado com alguns medicamentos, algumas drogas que são sugeridas ou por farmacêuticos ou por vizinhos, conhecidos, que às vezes não têm o efeito que se espera e que por vezes é prometido. Por exemplo, o ginseng, ginkgo biloba, que são muito descritos por alguns pacientes que nos procuram, eles não têm nenhuma evidência clínica de que eles têm algum efeito no tratamento da disfunção erétil. Alguns pacientes nós precisamos fazer a reposição hormonal, mas não são comuns, eles só são aqueles pacientes que você faz a dosagem do hormônio, ele realmente está alterado, que no caso é a testosterona, e existem alguns tratamentos mais específicos e que não estão facilmente disponíveis, por exemplo, aqui no Brasil, e que eu nem vou entrar tanto em detalhes. O que nós temos aqui no Brasil e que tem efeito comprovado cientificamente são as bombas a vácuo com os anéis penianos e as próteses penianas, que tem as próteses semirrígidas e as próteses flexíveis. Esse tipo de discussão ele tem que ser feita com um médico que vai estar te acompanhando, porque ele que vai definir qual que é a melhor forma de tratamento. De maneira geral, o que é importante que você saiba é o seguinte: você tem que melhorar a sua qualidade de vida, o que você faz no seu dia a dia para que ou não desenvolva ou diminua o grau de disfunção erétil, de impotência que você tem. Então, por exemplo, você tem que perder peso, nós já comentamos sobre a obesidade. A obesidade, por dificultar a ação do hormônio, faz com que aumente o risco seu de disfunção erétil. Além disso, a prática da atividade física libera algumas substâncias que são muito que ajudam muito, que auxiliam muito na manutenção da energia e da função sexual. Outra coisa é parar de fumar. Aqueles que fumam têm necessariamente que parar de fumar. Nós sabemos que isso é difícil, mas tem um impacto muito grande na melhora da função sexual do paciente. Cuidado com as falsas promessas. Não é incomum aparecerem vários medicamentos, várias drogas que são sugeridas no mercado. Hoje o acesso à internet é muito grande e que não existe nenhum tipo de evidência de que isso funcione. Então você vai estar gastando dinheiro numa promessa que ela não é verdadeira, e vai se decepcionar mais ainda e atrasar a cura definitiva do seu problema. Agora, o mais importante é você estar com uma vida saudável, cercado por pessoas que gostam e que te entendem e que vão te ajudar no tratamento de um problema que não é uma doença, mas é uma situação que hoje em dia ela pode ser facilmente tratada. Então, esse é o recado mais importante que nós temos para vocês hoje. Obrigado.